E aí pessoal, estamos ao vivo. Deixa eu avisar aqui pra galera. Tudo bem, pessoal? Sejam aqui muito bem-vindos. Hoje eu vou subir a régua disso aqui, tá? Vocês vão ver que eu vou subir a régua aqui do negócio. Entrem todos aí. Tá. Deixa eu pôr o nome da live. Que será... o novo... Vamos falando aqui o que vocês fizeram de legal. O que foi bom, o que deu certo, o que não deu. Novo negócio da mulher. Facilmente executável e de confiança, operado pela IA. Olha o tamanho do meu nome. Tantas coisas, anotações e vendas, e me pergunto se estou vendendo nada. Vou resolver isso hoje. Dá pra resolver isso hoje. Tá sujo aqui, mas aqui a Cora, né? Coitadinha, a Corinha fica aqui babando. Ô Isa, vou te responder amanhã a nossa reunião, tá? Vou te responder. Eu vi e respondi na minha cabeça e não respondi pra você. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Muitos de vocês ontem fizeram e hoje caíram numa armadilha que os gurus de IA e de marketing digital eles ensinam por aí, que é que a IA ela vai inventar algo novo para você, ou ela vai transformar você numa empreendedora, não é isso? Você é uma empreendedora e vai usar a IA como motor do seu negócio. Essa é a premissa. Tá? Bem, essa live não ficará gravada. Sugiro que vocês chamem as outras meninas lá, porque, bom, o que eu vou fazer aqui realmente vai resolver, por exemplo, o Nireg vai, por exemplo, resolver seguinte caso: uma terapeuta que está longe do Instagram há muito tempo, que veio aí do Dr. Jorge, que trabalhou com restauração de casamentos, e ela diz que está perdida, não sabe o que fazer, não sabe o que postar, não sabe que caminho seguir, não sabe se continua falando de restauração ou não sabe que assunto que ela vai. Pessoal, vamos lá. Quando está assim, realmente você não vai usar a IA para criar um negócio específico na hora. Você vai usar a IA para formatar o negócio. E eu vou mostrar isso aqui ao vivo. Vou fazer junto com você, tá bom? Vou fazer assim, ó, especificamente, tá? A pessoa me disse assim, ela disse que gosta de simbólica e gosta de revelar os símbolos das coisas. Ela fala a questão relacional de tudo e no final ela fica falando entre morte e Deus, isso que é o efeitual, ou seja, ela faz uma coisa que o Cássio faz, né?
Não é raro que as pessoas fiquem emocionadas com isso quando eu conversar com elas também, de me tocar onde eu fui parar com o assunto e fiz ela transcender. Lembrei que 2 ou 3 áudios que eu gravei esses dias em formato de sessão. Beleza. Ó, então, vou dar um exemplo de um produto, que esse produto aí vai se ramificar e poderá, então, ser vendido. Veja bem, o produto que eu vou dar para essa terapeuta agora, ele pode ser criado hoje, formatado hoje, ser vendido hoje. E aí eu quero que, por favor, eu quero que vocês me critiquem ao máximo aqui. Eu quero que vocês cheguem aqui e falem assim para mim: Cássio, você está viajando na maionese. Cássio, não é fácil assim. Cássio, isso não dá para fazer. Cássio, isso, como que eu vou fazer isso? Cássio, não tem como fazer isso especificamente. Eu quero esse tipo de pergunta. Vocês precisam me arrochar no máximo que vocês conseguirem. Se vocês fizerem isso, o que vai acontecer? Vocês vão descobrir uma forma de pensar, que é a forma como eu penso para criar as coisas. Porque, lembra, a IA, ela não vai ter a ideia, ela vai executar a ideia que você não tinha como executar, tá? E eu vou começar com essa terapeuta aqui, ó. Vamos lá, ela é terapeuta, gosta de simbologia lá, enfim, e usa os quadros, usa as coisas, e ela fala de Deus, e ela faz terapia com isso, beleza? Então, já vou explicar o que ela vai fazer aqui, ó. Já vou dar o produto, eu vou montar o produto para ela, dando passo a passo, ok? Dando passo a passo, vai lá. E aí, essa aula não vai ficar aqui no Instagram, essa aula vai para lá para o nosso grupo. Acho que nessa aula de hoje eu não vou pôr prompt, então eu vou colocar lá a descrição dela lá e vocês podem usar. Mas o passo a passo aqui, número 1 dela, vai fazer o seguinte: ela vai entrar no ChatGPT. Tá? Pessoal, vamos chegar aí, tá? Nos 50. A gente tem que chegar nos 50. Faz o seguinte, eu vou apresentar aqui o que eu vou apresentar, e aí, se fizer sentido para vocês, se vocês acham que vale a pena, mande para alguém, tá? Eu ainda vou apostar sim, que eu tô muito desafiador ultimamente. Eu tô desafiador, sabe por quê? Porque eu fico competindo com a IA, entendeu? E aí eu ganho dela e eu me sinto muito autoconfiante por isso. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, dona terapeuta. É a Ihana, né? Acho que é Ihana o nome dela. Tá? Enfim, vou falar o nome, beleza? É o seguinte. Ela vai criar um produto chamado simbologia terapêutica, ou pinturas terapêuticas, ou quadros terapêuticos. Descubra como a arte pode te curar. Qual é o produto? Como que ela vai fazer isso? Tá? Vai anotando aí. Como que ela vai fazer isso? Ela vai entrar no ChatGPT primeiro e ela vai fazer uma pesquisa assim. Quais são os 5 principais livros sobre pinturas, simbologia, entender sobre simbologia de arte, entender sobre pinturas e simbologias cristãs, entender sobre utilizar a terapia e a simbologia usando pinturas. Ela vai descrever isso lá no ChatGPT. O ChatGPT vai dar de 5 a 10 livros para ela, os nomes. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o nome desses livros, vai lá no Google, vai achar esses livros, esses 5 livros, mais ou menos 5. Tá? Oi, Deus lembra, beleza? Mais ou menos 5. Vai pegar esses 5 livros, tá? E aí ela vai baixar. Depois que ela tiver baixado, ela vai lá no ChatGPT de novo e vai falar assim, ó: eu quero que você monte um fluxo de 4 prompts para extração de conteúdo de livros.
De novo, eu quero que você monte um fluxo de extração de livros. Um fluxo de 4 prompts de extração de livros. Ou seja, então ele vai montar, o primeiro prompt tem que vir assim. O primeiro prompt vai ser um prompt de extração geral do livro. O segundo prompt vai ser para pegar as ideias. O terceiro prompt vai ser para pegar outras coisas. Mas aí você coloca assim no começo. Ó. Eu quero que você monte um fluxo com 4 prompts para que eu possa criar um curso sobre simbologia terapêutica ou arte terapêutica ou quadros terapêuticos, aí você escolhe o nome antes, onde eu vou retirar o conteúdo desses livros aqui. O que vai acontecer? Ele vai, veja bem, o que ele vai fazer? Ele vai criar 4 prompts diferentes para que o notebook LM, que é a outra ferramenta que você vai usar, que eu vou explicar daqui a pouco, o que ele vai fazer? Ele vai extrair, tintim por tintim, o livro. Ou seja, ele vai extrair, ele não vai fazer um resumo do livro. Ele vai tirar as principais ideias, ele vai te ajudar a pensar como o editor, o escritor, ele vai te dar muitas ideias. Tá. Então, o que você vai fazer? Pegou o livro, você vai abrir um site que é gratuito, é só escrever lá assim, ó, Notebook LM, tá bom? Abriu o Notebook LM. Cássio, como é que usa o Notebook LM? Põe no YouTube. Eu já falei que isso aqui não é curso de como usar a IA. Isso aqui é curso de criar negócio, tá bom? Então, eu não vou ficar aqui especificando. Isso aqui é curso de criar negócio. Então, você vai lá, é muito simples. Tem vídeo de 5 minutos no YouTube que explica. Pegou o Notebook LM, entrou no Notebook LM. Vai subir um arquivo só um livro. Subir um livro. Vai pegar, então, o primeiro prompt. Coloca o primeiro prompt. Ele vai dar lá o resultado. Espera ele rodar e vai dar o resultado. Você copia e coloca num outro documento, doc. Então, você pôs o PDF, pôs o prompt. Vai sair um resultado, não é? Não vai sair um resultado? Você pega esse resultado do prompt, copia e cola num documento de Word. Depois você vai lá e faz a mesma coisa. Ainda no mesmo livro. Lembra que são 4 prompts? Não são 4 prompts? Coloca o segundo prompt no mesmo livro. Ele vai tirar de novo mais coisas. Ele extraiu, o segundo prompt teve uma extração, né? Teve uma saída, você pega aquele resultado do segundo prompt, coloca no Word e vai fazendo isso até fazer com os 4. Beleza? Fez lá com os 4 prompts. E aí você vai fazer isso com os 4 ou 5 livros. Certo? Vai fazer isso. Ponto. Aí, depois que você fizer isso com todos, tal, fizer isso com todos, beleza? Você vai pegar, vai lá no chat GPT. Se o seu não for pago, sobe os 4 documentos lá, porque aí você fez um documento do Word, né? Então, no final você vai ter 4 documentos diferentes, ou 5 documentos diferentes, porque são 5 livros. Você pode usar só 2 livros também, 3, sei lá, tá? Aí, o que você vai fazer? Eu tô botando um jeito simples, tá? Tem um jeito muito melhor, mas eu tô fazendo simples aqui, que é para vocês fazerem. Isso aqui é passo a passo para vocês fazerem. Ponto. Esse jeito aqui que eu tô explicando, eu desenvolvi, tá? Não tem ninguém ensinando isso dessa forma. Eu não vi. Beleza, mas vai lá. Pegou esse documento. Bonitão lá. Você vai subir no GPT. Se o seu for pago, você vai lá em criar projetos e vai abrir o projeto, escrever o nome do projeto, vai na aba fontes e vai subir nas fontes. Se o seu não for pago, for chat normal, qualquer outra normal, sobe tudo lá na conversa mesmo, beleza? E aí você só vai escrever assim, a partir de todo o conteúdo que eu... você vê que eu não estou nem... Estou inventando o prompt agora, na hora, tá? A
partir de todo o conteúdo que foi fornecido aqui, eu quero que você monte o que seria um sumário ou uma ementa para um curso de arte terapia. Se você tiver alguma dúvida, me faça perguntas antes. Essa aqui é uma coisa, pessoal, que vocês têm que usar sempre. Ó. 2 macetes agora, sim, 2 hacks muito bons para vocês usarem com IA. O primeiro é, quando você for dar uma tarefa meio complexa para ele, fala assim para ele antes. Oi, Vivi, joia? Fala assim para ele antes. Se você tiver alguma dúvida, me faça 3 perguntas antes que vai te ajudar a responder. Vai te ajudar na sua resposta. Entendeu? Faça isso. Ok? Então, me faça 3 perguntas antes. Não escreve assim não. Ó. Me faça perguntas. Não faz isso. Ele vai meter 30 perguntas. Me faça 3 perguntas. 5 perguntas. Beleza? E 2. Um outro macete quando você for fazer uma coisa mais conclusiva. Que é assim, ó. O que você precisa para garantir em 95% que o que eu pedi sairá com excelência. Tá? Isso aqui eu uso bastante. Tá? Que é, então, o que você precisa para garantir com 95% de certeza, eu estou até sem coerência e coesão que eu estou falando aqui, mas ele vai entender. O que você precisa para ter 95% de certeza que o que eu pedi você entregará com excelência. Essas são 2 coisas que é bom que você adicione no final de quando você pedir algo, certo? Tá bom. Ele vai montar ementa para você, certo? Ele vai montar ementa, vai montar o sumário, ele vai montar tudo ali. E aí, o que você pode fazer, tá? Ó, tô dando um produto aqui, né? Pronto. Ele vai dar lá um monte de coisa que é bom que você estude, certo? Que é bom que você estude. Mas o que eu sugeriria que você fizesse agora? Agora deixa isso aqui pronto. Para terminar, o que você vai fazer? Você vai fazer assim. Eu tô contando aqui que vocês não têm nenhuma IA paga, tá? Por isso que eu tô falando assim. Tem formas muito melhores de fazer isso. Só que, como eu sei que muitas de vocês não vão pagar, eu acho, então eu tô indo por baixo mesmo. Eu tô fazendo da forma mais fácil. Você vai fazer o seguinte. Você vai falar assim, ó. Eu trabalho com análises eu vou usar pinturas, tá? Eu analiso pinturas de forma simbólica, com um objetivo terapêutico, onde eu falo a respeito daquela arte e consigo trazer uma mensagem de autoconsciência, de identidade, de identificação e de achegamento até Deus e alguma coisa do tipo. Você vai explicar o que você faz, certo? E aí você vai falar assim: eu quero que você monte um prompt analisador de pinturas a partir do que eu te forneci. Ponto. Então, ele vai montar um prompt. Ele vai montar um prompt que, quando você colocar uma pintura e copiar e colar o prompt, ele vai dar a análise toda do prompt. Ele vai dar a análise toda da pintura. Certo? Vocês acham que eu já tentei fazer isso? Já. Eu não vou ficar falando em meio, enfim. Já. E aí, ele vai te dar uma análise lá. Tchá! Vai te dar análise. Agora, você vai fazer o seguinte. Pega a análise. Aí você pode começar pelo básico, análise. Você pode escolher, então, 10 pinturas. Ou 20 pinturas. Como você tem um prompt, ele vai fazer a análise e no final e aí você vai montar o prompt para fazer o que você faz. Você tem que explicar o que você faz, tá? Da forma como você faz. E aí ele vai te dar, ele vai explicar a pintura, ele vai dar o contexto e ele vai fazer perguntas terapêuticas no final e ele vai sugerir exercícios no final. Beleza? O que você vai fazer? Abre um documento de Word,
pega a pintura, daria até para fazer no chat, mas não vai ficar bom porque talvez não é pago e aí eu estou fazendo dessa forma. O que você vai fazer? Pega a imagem que você escolheu, copia num documento de Word, coloca a análise embaixo, vai fazendo isso com 20 pinturas, no mínimo 20, empacota e isso virou um produto para ser vendido, ou não. Fez sentido o que eu falei aqui, pessoal? Ela vai pegar aquilo, tudo que foi, aquelas pinturas, vai ter um negócio escrito, vai ter um exercício no final e a pessoa vai ler, ela vai entender a pintura, ela vai ter um exercício para fazer, ela vai se sentir mais inteligente e você vai ter um PDF no final onde você formata esse PDF. Se você estiver usando outras ferramentas melhores, até o ChatGPT consegue formatar, tá? Se for pago. Mas eu não vou, veja bem, eu não vou sugerir que ninguém pague nenhuma ferramenta ainda enquanto vocês não tiverem a ideia para qual vocês vão usá-la, tá? Porque senão vocês vão achar assim, ó, o meu não funciona, Cássio, porque eu não pago. Não funciona porque você ainda não entendeu como usá-lo. No final ele vai ter 20 coisas prontas, ou seja, você vai vender um PDF a R$19,90 ou a R$27,90, sei lá quanto. E é um produto digital. Só que agora vai melhorar. Veja bem, você vai criar outro prompt. Você não vai pedir, você vai mandar criar o prompt. É isso que você faz. Veja, vocês têm que pensar com a cabeça de empreendedoras. Um empresário, se a Nayara estiver aí, não a Nayara Pérez, a outra Nayara, vocês vão entender que é necessário que se crie fluxos, que se crie processos para fazer as coisas. Vocês chegam lá no chat ou em qualquer IA e vocês não pedem para... vocês vão lá e pedem para ela fazer alguma coisa. E não é isso. Você tem que pedir para ela criar o processo de fazer aquilo. É a mesma coisa assim, ó. Eu vou vender pipoca na pracinha. Vou vender pipoca na pracinha, tá? E aí, eu tenho tudo para vender. Tenho o carrinho, tenho o gás, tenho a pipoqueira, tenho o óleo, tenho o milho. Mas qual que é o processo? Qual que é o processo? Você liga como, você põe o milho como, você espera como, você espera juntar quantas pipocas para depois fazer mais, para não ficar murcha lá dentro do carrinho. Não tem um processo para isso? Pensar como empresária, que é a minha proposta aqui para vocês, é dessa forma. Você cria fluxos, vários fluxos, formas de fazer, tá? Então você vai chegar, eu tô lá, né? Agora ela já criou o produto dela. Vamos vender, jovens. Vamos vender. Existem IAs que criam página de vendas, tá? E aí você só tem que fazer algumas configuraçõezinhas lá para subir. Aí é um negócio mais complexo, eu não vou falar aqui agora. Mas você pode vender direto no Instagram. Pode vender com uma página do Canva. Tá? Mas vamos lá. Você vai falar assim, ó, agora eu quero que você crie um prompt para transformar cada uma das pinturas em conteúdo para o meu Instagram. Veja bem, ela já criou a coisa mais pesada. Agora ela vai criar um prompt criador de carrosséis. Tá? Ela vai criar um prompt criador de carrosséis. Esse é um prompt criador de carrosséis. Tá? Veja, ela vai lá, ela pega a pintura número 1. Vamos supor lá que ela fez lá um Rembrandt, beleza? Um Rembrandt, a chamada de Mateus, né? O nome, né? A convocação de São Mateus, beleza? Ela fez a análise daquilo.
Veja, vai ter que fazer um prompt único, não é um prompt para cada pintura, talvez demore muito. Vai fazer o seguinte, vai subir o PDF, já está pronto o PDF, subiu o PDF, transformou no Word em PDF, vai chegar assim, ó. Ela vai ter um prompt, então ela já tem um prompt criador de carrosséis de pinturas terapêuticas. Ela já tem esse carrossel, ela já tem esse prompt. Ela sobe lá o arquivo, roda o prompt vai fazer um carrossel a partir da pintura com a terapia, que vai ter um CTA no final. Quer ganhar mais ou ter mais 19 pinturas como essas, te ensinando X e Y, clique no link da bio. Por que não vai ficar genérico? Porque a senhora fez um processo muito grande antes. Ela pegou uma pintura, ela estudou livros, ela colocou autores, ela botou a cara dela, ela editou o negócio ficou legal. Aí ela criou um carrossel a partir de algo que não existe. Não existe aquilo. Tipo, não, veja bem, não existia aquele documento em lugar nenhum. Não existia. Aquele documento é único. Não tem ele no YouTube, não tem ele no Scribe, não tem ele no GIFTube, não tem ele no Torrent, não tem ele em lugar nenhum. Ele é único, autoral da Ihana. Só existe dela e para ela. E logo o carrossel vai ficar fantástico, mesmo, igual a Barbie. Vai ficar ótimo. Por quê? Porque veio dali. E aí, ele vai fazer o carrossel, e aí, na hora que você for criar o prompt do carrossel, você vai colocar assim, você tem que ter um CTA, um call to action, para comprar e aí não chama de PDF, né? Chama de sei lá, guia de arte terapêutica. Guia de arte terapêutica, pode ser. Ou o manual de arte terapia. Arte terapia fica parecendo que é de terapia ocupacional, né? Tem que dar outro nome. Aí, bom, vai ter o carrossel daquilo. E aí você pode falar assim, ó, você pode fazer assim, ó. Agora eu quero que você crie um prompt para criar uma imagem de feed. Beleza? Uma imagem de feed. Tá. Pode fazer isso. Ou para terapeutas. Veja aqui, eu acabei de criar um produto que venderia hoje. Eu tenho certeza que uma pessoa venderia isso hoje. Compraria isso hoje. Tenho certeza. E veja, ela não falou nada, ela só digitou algumas coisas assim, ó. Daria agora para transformar em vida, um monte de coisa. But ela pode também subir lá no Notebook LM o PDF pronto. Vai no Notebook LM, vai ter uma aba escrita assim, ó, gráficos, infográfico. Ela vai criar um infográfico de uma pintura específica. O problema é que, enfim, vai dar errado esse Notebook LM porque tem que especificar. Então eu não vou entrar nisso agora. Mas só isso aqui que eu já falei já tá bom, né? Então, óbvio que quem está anotando e quem pegou aqui pegou a sacada, pegou a estrutura, pegou como montar um produto a partir de uma coisa que você gosta, que é inteligente. E Hannah, você entendeu? Pessoal, vocês entenderam? Fez sentido? Me faça uma pergunta muito difícil, por favor. Assim, uma pergunta que, Cássio, isso aí que você está falando é a maior burrice do mundo, sei lá. Me faça uma pergunta. Veja, você está criando a partir do seu negócio. Do seu negócio, tá? Ô Juliana, qual é o seu nicho? E Fernanda, qual é o seu nicho? Rafa,
eu tenho um produto, se a Rafa tiver aí, eu crio um produto para a Rafa agora. Se eu crio agora. Não dá para criar eu não sei, tá? Vamos lá. Eu tenho um problema emocional com o Canva, assim, eu não gosto do Canva. Então, eu gosto, eu faço em outros lugares, tá? Tá. Natália, vou só explicar aqui rapidinho. Para Natália, professora de inglês, e aí depois eu vou falar para Rafaela, tá? São 3 diferentes produtos, porque eu conheço. Tem, mas não é bom não, Angélica. Bem, lembrando, isso aqui não é um curso de IA, isso aqui é um curso de criar negócio. Hein? Tá? Vamos lá. A IA é o bastidor. A IA é o cara que você não tinha como pagar para fazer. Por quê? Quanto tempo gastaria para fazer o que eu falei aqui? Quantos reais aqui, para criar o produto da Ihana? Não, e outra coisa, se a Ihana for inteligente, ela vai chegar em mim e vai perguntar, porque é óbvio que eu tenho 20 pinturas prontas, já todas elas analisadas, só mandar para ela, assim, ainda é mais fácil, mas enfim, eu vou no da Natália. Natália, pensa sobre isso aqui, que é uma coisa que seria, é para pensar, tá? Homeschooling bilíngue. Homeschooling bilíngue. Por quê? Quem faz o homeschooling, geralmente a mãe não sabe inglês. Tá? But você pode criar determinadas aulas onde é híbrido, veja. Você não vai criar um produto onde você cria as videoaulas e vende as videoaulas. Não, é híbrido, da seguinte forma. Você cria lá, por exemplo, para criança, né? Números e animais. É uma aula de números e animais. Aí vai lá, aula de números e animais. E aí, enfim, como criar isso? Você vai lá no ChatGPT e fala que você quer criar uma aula sobre os números. Você pega a sua apostila, aí tem que ser uma apostila infantil, não sei o que, coloca lá. Pede para ele criar um prompt fonte. Você vai criar um prompt fonte para o notebook LM. Ele vai criar um prompt fonte sobre como ensinar de 1 até 10 para crianças de forma homeschooling. Bom, depois que ele fizer isso, você vai pedir agora, cria um prompt para criar a aula. Eu vou mostrar isso quando eu der a aula mostrando a minha tela. E aí eu vou fazendo na tela e mostrando para vocês. Aqui eu estou mostrando a ideia, porque tem como fazer. E aí, Natália vai fazer assim, ó, vai criar lá números e animais, por exemplo. Então, vai ensinar lá números e animais. E aí, a Natália vai dar, teoricamente, a mãe acompanhou o filho naquela aula de números, acompanhou o filho naquela aula de animais e acompanhou naquela aula de frutas. Né? Vamos supor que você fez um combo aí de 3. Aí, a Natália vem para uma aula onde ela meio que revisa, corrige e melhora aquilo que a criança aprendeu. Por quê? Qual é o grande problema de um professor de inglês? As pessoas não fazem a tarefinha de casa. E aí, quando você montar a sua aula, tem como você falar assim, né? Para a aula, né? A aula vai falar, repita comigo, orange. Aí a criança vai falar orange. Né? Apple, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ensinar, ele vai explicar, vai mostrar um desenho alegórico bonito. Eu queria que vocês vissem, tá? Que vocês vissem, é muito legal. E aí ele vai falar para a criança, ó, Jordânia, né? Você que é professora de inglês, ponto. Olha, tá aí, ó. Oi, vó da Angélica, tudo bem? Tudo bem com a senhora? Bom dia.
Beijo pra senhora. Aí, você vem, você faz, eu sei que talvez você não vai trabalhar com criança, mas eu tô dando uma ideia, tá? E aí você vem para uma aula que é remota também, e aí você vai trabalhar aquele tema ali que a criança já avançou. Porque qual que é o lance de aprender inglês? A pessoa tem que treinar em casa, só que a criança não. Nem a criança nem o adulto treina em casa. Certo? Mas se tem um homeschooling e tem a mãe acompanhando isso, ele vai fazer a tarefinha rápida, porque é 15, 20 minutos, ele vai repetir, matou. Porque o lance de aprender inglês é repetição diária. Repetição diária faz com que a pronúncia, a confiança e a lembrança das palavras entrem na cabeça. Então, você faz aulas de 5 a 10 minutos que não serão um impeditivo para a criança, onde ele vai ter avanços pequenos, vai ter uma interação sua e ele vai pagar de forma recorrente pela plataforma e para você. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, Natália? Tá fazendo sentido? Sim ou não? Me fala se tá fazendo sentido. Deixa eu ver quem que era ali. A outra. Me dá um problema aí que eu resolvo. A Rafa. Isso. Bom, é aí que tá, né? É negócio, né? O que eu faria? Tá? Vamos lá. O que eu faria? Aqui é Qual que é o gargalo da operação? Vamos lá. Se a Natália fosse fazer isso há 2 anos atrás, ela teria que pagar alguém para fazer. Ela teria que investir tempo, ela teria que investir dinheiro, ela teria que arriscar e poderia não dar certo. Agora, sabe o que ela perde fazendo isso? Nada. O que ela tem que fazer? Ela monta, arruma 3 mães que gostariam disso, manda para elas e fala assim, vê aí, testa aí, o que você acha? O que a Natália perde? Nada. Olha que louco isso. Você vai testar o seu produto no mercado e de graça, sem risco. Não tem risco. Isso dá para fazer gamificação. Que a Rafa falou aqui, ó. Isso ainda dá para gamificar. Ó, vou te falar, no notebook ali, é tão que é louco. Tem como você pôr a porcaria do Naruto ensinando inglês. Tá? Aí que tá, veja, é aqui que começa a ficar inteligente. Você vai lá, vai pegar o ChatGPT, vai falar assim, ó, eu quero 5 livros sobre gamificação para a criação de aulas para crianças. Você vai lá e faz o processo que eu falei. A senhora tem que ficar especialista em gamificação. Não é isso? Fica especialista em gamificação. Porque na hora que você montar o prompt da aula, já vai estar embutido a gamificação. E aí a aula vai ficar gamificada, vai ficar parecendo um jogo, um desafio, algo interessante. Mas isso aqui que eu estou falando para vocês não caiam nesse negócio assim, mas será que vai dar certo? Foda-se muito. Porque testa. Assim, ó. E daí se vai dar certo ou não? Testa. Porque você tem custo zero. E outra, se você testar, você vai aprender muita coisa no caminho. E por que eu estou falando assim? Por que eu xinguei? Porque vocês, mulheres, foram ensinadas a não errar. Vocês foram ensinadas que se errar, acontece uma catástrofe. Que se vocês fizerem algo ruim, o mundo acabou. Que se vocês não forem perfeitas, vocês serão excluídas e abandonadas. Não. É aqui que o empreendedorismo muda
para a mulher, porque ela elimina o que veja bem, o inimigo comum. Vamos lá, qual que é o inimigo da mulher empreender? Não é o patriarcado, não é o preconceito, não é os baixos salários, não é porque tem que cuidar de casa. Hoje, o inimigo da mulher que impede ela de empreender, hoje, é o gargalo da operação. É como fazer se eu não tenho tempo. E o que eu acabei de explicar aqui, você faz em, assim, o MVP, mínimo produto viável, você faz em horas. Tipo, nessa live eu montaria essa aula para você. Assim, e é teste. Em formato de teste. Por quê? Você faz a aula, vê que ficou bom, não ficou bom. Cara, você vai testar isso aqui. Aí você testa, aí você... Pô, a Rafa deu uma ideia ótima aqui da gamificação. Pô, aí você coloca a gamificação. Pô, legal. Ponto. Subo no YouTube, não listado. Entendeu? Qual plataforma, Cássio? YouTube não listado. Oi, mãe, tudo bem? Mãe, então, tem aqui, uma aula de inglês, sei o quê, tá querendo ensinar inglês pro seu filho, inglês da escola é fraco, mas você pode aprender inglês aqui, eu vou te ajudando e tal. E aí você manda um manual pra mãe. A mãe tem um manual de como ela auxilia o filho aí e tal, né? Que dá para criar também em PDF, a partir da aula que foi feita. E aí você testa. E aí a gente vê se essa ideia é real ou não é real. Para fechar essa questão do inglês aqui, o que eu faria? O pessoal tem dificuldade de conversação, né? Veja, nós estamos no mercado da solidão, certo? Mercado da solidão. As pessoas estão sozinhas. E elas querem companhia. A IA não vai ser a companhia delas. Mas você pode fazer o seguinte: imagina que você está atendendo um médico e ele quer aprender a falar inglês com confiança, principalmente os termos médicos. O que você vai fazer então? Você vai pegar todos os termos médicos mais falados, que inclusive isso aí a Tainá falou, depois se der tempo aqui hoje eu falo do produto da Tainá. E aí dá para criar os áudios, tipo de conversação para o cara ir ouvindo no carro e repetindo esses áudios, os que mais aparecem. Entende que a personalização é uma coisa que aparece muito. Tá? Olha aqui, vender terapia avulsa ou pacote, o que criar, né? Tipo, pergunta bem ruim. Mas eu vou responder ela depois que eu recebi da Rafaela aqui, Essa retomada com esse tema vem no momento certo aqui, Cássio, tem me ajudado muito. Obrigado mesmo. Boa, Andressa. Andressa, depois você traz alguma coisa que você esteja fazendo, talvez eu possa dar uma sugestão também. Eu vou falar da Rafa. A Rafa, ela faz muita coisa. Ela é professora universitária, ela é triatleta, ela dá curso, faz um monte de coisa. Mas tem uma coisa que a Rafa faz que é ler. Ela lê muito. Então, ela lê. E tem uma coisa que impede com que as pessoas leiam. Então, eu daria ali um primeiro produto que seria, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sei que a Rafa já leu Crime e Castigo. Crime e Castigo não é um livro difícil, é médio difícil. Só que muitas pessoas têm dificuldade de lê-lo. E tem uma coisa também que as pessoas não aderem ao grupo do livro. As pessoas não fazem isso. Então, a Rafa poderia criar uma leitura acompanhada, que é o seguinte: simplesmente é um áudio que dá para criar no notebook LM,
onde ela tem a leitura acompanhada de cada capítulo. Então, era mais ou menos assim, 2 áudios por capítulo. Como assim? Um áudio para motivar a pessoa a ler. Hoje você vai começar agora a ler Crime e Castigo. Então agora você vai entender Rússia, década de 80, 1800 e tanto, Raskolnikov, era pobre, muda para Moscou, nananã. Meio que dá uma introdução motivando a pessoa. Aí a pessoa vai ler. Ela vai ler com mais clareza, ela vai entender. Tal. Depois, ela ouve um áudio, que isso é a leitura acompanhada. Depois ela vai ter um áudio onde a pessoa vai meio que conversar com ela sobre a leitura. Então, você terminou agora o capítulo 1, você entendeu que Raskolnikov fez isso, que o irmão dele era assim, que a família dele era assado, que a Rússia naquela época era daquela forma. Bem, isso que vende muito a fazer isso. Tá, assim, isso aí funciona muito, tá? Então, isso aqui é uma coisa. Mas, para Rafa, Rafa, me chama depois, vamos conversar. Eu acho que, no seu caso, que está à frente do empreendedorismo, principalmente no âmbito aí da faculdade, eu tenho uma outra coisa até mais interessante para você, tá bom? Mas, enfim, pensa nisso. Meio-dia eu vou... Uma literatura como ferramenta para mostrar a personalidade humana de acordo com os personagens que daí você sugere. Tá. Tem uma coisa aqui. Vou falar amanhã para terapeutas, tá? Beleza? Vou falar amanhã para terapeutas. Uma coisa. A Léa escreveu aqui, Cássio, vendo terapia, vocês são avulso, que não sei o que lá, não sei o que lá. Não, jovem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se não tem exame, não tem doença. Ok? Presta atenção. O cara tá passando mal, o cara tá lá, ruim das pernas, ele tá comendo... Imagina um homem, tá? Homem, 55 anos... sobre obesidade 2, barriga de cerveja, sei lá, cansado, e aí ele vai no médico, o médico fala assim, você tá com gordura no fígado, se você não parar de beber, você vai morrer, tal. Nessa hora, muitos homens, não todos, mas muitos homens param, eles simplesmente param de beber e melhoram. Por quê? Porque tem um exame falando que ele vai morrer. Ok? Então, meus queridos terapeutas, eu vou só elucidar essa ideia, porque não tem como eu explicar ela aqui agora, tá? Mas é o seguinte, para começar, todos vocês terapeutas que atendem, peçam autorização para os seus pacientes, clientes, e gravem todas as sessões, ok? Gravem, essa é a primeira coisa, gravem, ponto, gravem. O que um terapeuta tem que fazer? Ele tem que criar o método dele. Presta atenção. Eu vou só explanar isso. Eu só vou abrir a mente de vocês. Tá? Por muito tempo, vocês terapeutas foram assim. Poste isso. Poste aquilo. Faça esse reviews. Fale de servir. Fale daquilo. Fale daquilo outro. Bom, isso é uma coisa. Mas, o que você tem que fazer? Você vai gravar o máximo de sessões que você puder. Máximo. Depois disso, você vai pedir para a IA. Lembrando, eu não vou explicar aqui tudo, eu vou explicar amanhã. Você vai pedir para a IA. E aí tem os prompts já prontos para isso. Para ela mapear todas as sessões. E quando ela mapear, ela vai enxergar padrões. E quando ela enxergar padrões, você vai entender tipos de pessoas. Por exemplo, imagina que lá na restauração,
sempre chega ali 4 tipos. Estou inventando agora 4 tipos de mulheres. Ok? 4 tipos. Número 1. A coitadinha que era inocente e não via nada. Beleza? 2. A que manda demais e afastou o marido. 3. A que não cuidava da casa, não cuidava dela e não estava nem aí pro cara. 4. A que era seca demais e só pensava nos filhos. Ai, Cássio, mas aí também parecido com os temperamentos. Mas não é. Porque, uma pode ser todas aqui. Tá? Enfim, dividir em 4 só para ficar claro. Dividir em 4 tipos. Ok? Quando você divide em 4 tipos, você tem então um panorama, ou seja, né? Então você dá um nome para elas, né? A vitimista, a seca, você inventa um nome legal, né? A mandona, a que tá nem aí você vai dar um nome para elas, tá bom? Assim como eu mostrei lá no grupo, tem como você criar um teste, ok? Você vai criar um teste. E aí, você vai colocar lá no seu feed, assim, ó. Você que está na restauração, descubra que tipo de esposa você está sendo que pode estar atrapalhando a restauração. Vocês acham que as mulheres não vão querer fazer o teste? Sim ou não? Sim ou não? Responda aí pra mim. Cássio, não vão querer não. Coloca lá. Descubra que tipo de esposa você está sendo na restauração. Ela vai querer saber que tipo que ela está sendo. Porque as mulheres são curiosas. Elas vão querer entender qual é o perfil, qual é o modelo. Por que o horóscopo vende até hoje? Por que temperamento vende até hoje? Não é não? Bom, montou isso. A pessoa vai fazer o teste. Quando terminar o teste, vai estar lá assim, um diagnóstico. E no diagnóstico vai estar lá o tanto de problema que ela tem que resolver. E vai estar lá. Aí você coloca assim, ó. Compartilhe comigo no direct. Aí a pessoa vai pegar, ela vai estar lá, descobriu que tipo de esposa que ela está sendo. Ela vai chegar lá e falar assim: Cássio, eu descobri por que a restauração não está indo certo, por que meu marido foi embora, por que não sei o que lá. Ela vai chegar lá com isso. E ela vai chegar lá no seu direct. E aí você vai falar assim: então, isso tem que fazer isso, né? Porque você está sendo vitimista, então você tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer isso, parar de fazer isso. A gente consegue resolver isso em 3 sessões. Sugiro que você marque essas 3 e aí você vende para ela. Ponto. E aí? Brasil, assim ó, tudo e novamente. Isso aqui dá para fazer em um dia. Óbvio que eu atropelei muita coisa, porque tem que ter os prompts certos, tem a forma certa, tem que ter um negócio, tem que ter, mas convenhamos, eu quero que vocês pensem se é uma ideia que funciona ou não. Por quê? Agora, não vai ficar legal, tá? Vamos supor que seu teste ele vai ganhando corpo e você vai criando soluções. E para cada perfil que você mapeou, você vai criar o quê? Exercícios, tarefas, formas. Isso, ótimo. Para cada um você vai criar, tá bom? Você vai criar lá. Vai ter tarefas. Bom. Aí, quando tudo isso estiver pronto, você vai fazer lindamente assim, ó. Crie um prompt para criar carrosséis. E aí, você vai pegar esse conteúdo que criou, vai colocar lá e aí vai criar o carrossel de cada
perfil e vai criar carrossel da sombra de cada perfil, da luz de cada perfil, das tarefas de cada perfil e por aí vai. Tá, eu te dou conteúdo. Mas não é só isso. Quando esse método ficar muito robusto e você crescer, e você melhorar, você se desenvolver, você vai chegar assim para outros terapeutas e falar assim: terapeutas, vocês querem licenciar o meu método? Eu ensino para vocês. Vocês vão ganhar um livro, que é um PDF, que é um e-book, explicando toda a sua tese e a sua teoria. Eles vão ganhar um teste, e aí a pessoa vai fazer o teste. E outros terapeutas que estarão chegando no mercado, vão usar a sua metodologia para atender. E aí? Fala, Cássio, aí você agora pulou o cordinho. Isso é muito. Nossa, eu tô falando que dá pra fazer. Ou não? Vocês verão eu fazer isso com arquétipos. Eu farei isso com arquétipos. Exatamente isso. Vocês verão eu fazer. É exatamente isso. Por quê? Ué, o Ítalo faz isso com as 12 camadas. Ele só não faz o teste, mas ele faz isso com as 12 camadas. E aí, veja bem, olha o que você se tornou. Você criou um método específico para um público específico. E se tiver validado, você chega pro Dr. Jorge e fala assim: Dr. Jorge, te dou 20% de tudo que a gente vender aqui. Aí o Dr. Jorge vai lá e faz stories. O que vocês acham que vai acontecer? Eu não estou exagerando. Tudo que eu falei aqui é possível fazer. Só que para fazer há 2 anos atrás, isso demoraria 2 anos, 3 anos. Hoje você faz isso para ficar bom mesmo, 1 mês e meio. Veja, eu não estou ensinando IA, eu estou ensinando a criar negócio. Perceberam isso? Inclusive, e vou fazer um pitch aqui, ó, a minha mentoria individual está aberta, beleza? E na mentoria individual, qual que é a diferença? Eu faço isso junto com você. Tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu faço junto. Aqui, eu expliquei como fazer. Né? Você vai pegar o prompt e vai fazer aí. Vai executar aí. Na mentoria individual, eu faço junto. Lá na hora, assim, ó. Eu vou lá, abro e faço. A Nayara que estava aqui, ó, o teste, aquele teste que eu mandei lá no grupo, lá de execução, eu fiz durante a sessão. E a tarefa dela é: você vai mandar isso para 5 pessoas e analisar isso. Aqui, ó. Por quê? Porque a Nayara vai vender consultoria empresarial. E aí ela vai ter um negócio lá. Faça aqui o teste para saber o quanto a sua empresa depende de você. O quanto a sua empresa depende de você. E aí a pessoa vai fazer o teste para saber o quanto a empresa depende dela. Entendeu? E aí, bom, uma vez que depende muito, eu tenho a possibilidade de arrumar. Mas veja, a questão do teste aqui, tá? Para quem vende alguma coisa. Sei lá, por qualquer coisa. Os testes hoje eles são muito fáceis de fazer. E os testes, eles nos dão um problema. Que você tem a solução. Veja, sem problema não tem solução. Sem problema eu não compro nada. Sacou? Então, pensem nos testes que vocês podem fazer. Tipo, do quiz mais simples do mundo ao mais complexo. Por quê? Novamente, se eu tenho um teste, eu tenho um resultado. Se eu tenho um resultado, eu tenho um problema. Esse teste de temperamento funcionaria? Funcionaria, mas eu não faria temperamento. Eu faria algo próprio, personalizado. Teste de feridas emocionais. Foda. Feridas emocionais é bom, hein? Teste de feridas emocionais é bom. Eu investiria. Tem gente já fazendo. Eu vi alguns aí que não ficaram bons. Mas eu, enfim, pensaria nisso aí também. Tá?
Então, quem quiser entender mais sobre a mentoria individual, chama a Pri, que ela vai explicar lá para vocês como é que funciona. Caso a mentoria serve para o serve se eu assistir às lives. Eu não gosto dessas mulheres que ficam mandando os homens pra cá sem saber do que se trata. Aí o cara abre a reunião comigo e fala: tô aqui porque minha esposa mandou, falou que você vai fazer uma coisa. Não. Mas pede pra eu assistir as lives, ou senão você pega minhas lives, faz um resumo da live, entrega pra ele e fala: lê. Se achar que é interessante, faz a mentoria dele. Entendeu? Faz isso. Faz isso. Ah, não, você está assistindo, então vale. Então tá bom, então vale. Então vale. Entendeu? Pessoal, é isso, tá? Eu vou subir lá no grupo, tá? Essa aula, que não vai ficar disponível aqui no Instagram. Vou subir lá para vocês assistirem. E amanhã a gente volta. E eu volto para falar dessa questão da criação do método, e aí para qualquer coisa, tá? Como criar métodos usando a IA, beleza? E aí eu vou deixar alguns prompts para vocês também, enfim. Mas é isso, espero que realmente tenha ajudado vocês. E vou falar uma coisa, fiquei decepcionado com vocês ontem. Apenas 2 pessoas tiraram print e me marcaram. Vocês são umas ingratas, né? Eu pedi lá, entreguei um maior conteúdo e falei, tira um print e me marca. 2 pessoas fizeram isso. Muito obrigado, viu, senhoras? Enfim, ainda bem que eu não ligo pra isso. Tá, tchau.